Então, Deuteronômio 32, 2. Antes de lermos, irmãos, esse mês, um mês muito especial, nós como igreja estamos fazendo do mês da Bíblia, nós vamos ter o mês da oração, do jejum. E durante todo o mês de fevereiro, nos cultos de quarta, de domingo, nós vamos estar trazendo temas como a suficiência das Escrituras, inspiração divina das Escrituras. E hoje eu quero trazer um tema introdutório com você sobre a importância das Escrituras na nossa vida. A Bíblia hoje é o livro mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais impresso no mundo hoje. Já são mais de 4 bilhões de exemplares da palavra de Deus. São diversas traduções, em diversas línguas. E aqui no Brasil você tem a oportunidade de ter a Bíblia na sua linguagem. Nós temos hoje no mundo mais de 3.000 línguas que ainda não têm a Bíblia traduzida. E você, como brasileiro, hoje tem a oportunidade não só de ter a Bíblia na sua linguagem, mas de caminhar com a palavra de Deus. Até porque a Bíblia também é o livro mais perseguido do mundo. Se você tentar entrar na Coreia do Norte com o livro do Pequeno Príncipe, você vai passar tranquilamente. Mas tenta entrar num país perseguido com a palavra de Deus. Se não fosse a Bíblia, se ela não fosse a palavra inspirada por Deus, por que tanta perseguição? A Bíblia, além disso, foi escrita por mais de 1.600 anos. Não existe um livro escrito que foi prolongado por tanto tempo, por tantos autores, e não há nenhuma contradição de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas em culturas diferentes, linguagens diferentes, cidades diferentes, países diferentes, continentes diferentes, e ainda assim não há um versículo sequer que se contradiga com o outro. Isso é ou não é a palavra de Deus? Isso é ou não é a inspiração do Senhor Jesus, do nosso Deus? E a Bíblia, eu quero trazer algumas coisas com você, o porquê da importância das Escrituras na nossa vida. Às vezes é a primeira vez que você está numa igreja, às vezes você até já é convertido, mas não tem o hábito de ler a Bíblia. E nós estamos esse mês falando sobre isso justamente porque a Bíblia, a importância dela é o primeiro ponto que eu quero entrar, é que a Bíblia é o filtro do cristão. A Bíblia deve ser o filtro pelo qual passa todas as nossas ações. A Bíblia, ela é o filtro, a peneira, que vai tirar toda a impureza daquilo que nós estamos fazendo. Porque através da palavra de Deus é que nós tomamos atitudes. E Deuteronômio 32, 2, aí na sua Bíblia, vamos ler juntos, diz o seguinte: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Irmãos, eu não sei se esse tempo de chuva você tem uma goteira na sua casa, mas a goteira é algo que é assim, chega a ser incessante. Você está ali, aí fica aquele barulhinho quando você está tentando dormir. E aí você acorda, aquele barulhinho ainda está ali mesmo depois que para a chuva, continua. E a goteira, quando o Senhor, próprio Deus, compara as Escrituras com uma goteira, Ele está dizendo que a palavra precisa gotejar sobre a nossa vida de uma maneira incessante. Que a palavra é como uma chuva que cai, um chuvisco que cai, e deve ser incessante sobre a nossa vida. O próprio Deus compara as Escrituras como algo que não deve ser como uma chuva e depois para, mas como uma goteira, porque existe uma constância e é incessante. A palavra de Deus não deve ser tida como um dia especial para nós lermos ela. Toda vez que chover, agora você lembra disso. Deus quer que eu trate as Escrituras como uma goteira. Algo que vai estar ali todos os dias, incessantemente sobre a minha vida. Algo que eu vou buscar e como uma chuva, como o orvalho, ele vai trazer, vai umedecer a terra seca da minha vida. Esse é o poder da palavra de Deus. E hoje, por que nós precisamos ter como filtro a palavra? Porque o mercado da fé hoje, ele está muito corrompido. E quando eu falo mercado, eu quero dizer justamente o que essa palavra significa. Hoje a fé se tornou uma moeda. Hoje, se você não tem o filtro da palavra de Deus, você acredita em tudo que falam.
Eu não sei se você já viu, mas estão vendendo até terreno para você comprar para morar no céu. Você pode comprar o seu terreno para morar no céu quando você for salvo. Vai ter um terreno mais caro, que é mais perto de Jesus. Tem um terreno mais barato, que é mais longe. Hoje você pode comprar areia ungida de Israel para receber sua cura. O suor do pastor. Falei, vixe, se fosse vender suor ia lucrar, porque aqui em cima dá um calor. O mercado da fé hoje virou uma palhaçada. As pessoas vendem aquilo que é de graça. A Bíblia está na sua mão, é a palavra de Deus, ela é de graça para a sua. Priscila, não tem dinheiro para comprar uma Bíblia. Pode conversar com a gente, que a gente tem um estoque para te dar de Bíblia. Se você ainda não quer, você tem hoje no seu celular, disponível online, a Bíblia gratuitamente nos aplicativos. A palavra de Deus, ela é nos dada, e a graça foi nos dada gratuitamente. Mas hoje a fé se tornou um mercado. E além disso, nós temos que, se nós não filtrarmos as coisas diante da palavra de Deus, nós somos constantemente enganados. Irmãos, é como se fosse uma doença. A doença existe algo que é mais nítido, quando algo te abate mesmo. Sabe, quando você tem sintomas daquilo. E quando nós vemos essas máculas, essas doenças no Evangelho, nós nos assustamos. Eu tenho certeza que ninguém aqui, em nome de Jesus, comprou vassoura ungida. Então a gente olha e assusta como cristãos. Mas aquelas doenças que não têm sintomas, que é o que está acontecendo hoje nas pregações, muitas vezes online, nos pastores, muitas vezes coach. E aí você vai ouvindo aquilo, e se a Bíblia não for o seu filtro, você vai adoecendo espiritualmente. Você vai ouvindo que não precisa mais de igreja, e você começa a perceber e falar, poxa vida, realmente, eu sou a igreja. Essa é a frase de quem não conhece a Bíblia. Você começa a ouvir dizendo muito sobre prosperidade, se Deus não está te dando, tem alguma coisa errada com você. E aí você começa, opa, isso aqui tem alguma coisa errada nisso, e começa a adoecer. E por isso que a Bíblia é o nosso filtro. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, elogiou. E hoje eles colocam o título de bereano, talvez você já tenha ouvido isso, de pessoas que durante o culto, enquanto o pastor fala, a pessoa está examinando as escrituras. Falou disso? Está na palavra. Falou disso? Está aqui na palavra, está nas escrituras. Irmãos, e se eu estivesse aqui falando algo que não está nas escrituras? Quantos poderiam ser enganados por falta de conhecimento? Nós precisamos ter o costume de saber a palavra de Deus e ela ser o nosso filtro em tudo que nós fizermos. Tem um versículo na Bíblia que diz, na tua lei eu medito dia e noite. E então eu parei para refletir sobre isso. E eu tinha uma interpretação e depois eu tive outra interpretação. Para mim, meditar dia e noite era eu passar o dia inteiro meditando na Bíblia, eu lendo, eu estudando. Mas eu vi uma interpretação, e preste atenção nisso, meditar é internalizar algo. Meditar é diferente de estudar. Meditar é quando você está aqui lendo e você traz ao seu coração aquelas verdades. E quando a Bíblia diz que nós devemos meditar nas Escrituras dia e noite, está falando sobre tudo o que nós fizermos, desde quando acordamos até quando vamos dormir, tem que ser passado pelo filtro da palavra. Todas as nossas ações, desde o acordar até o se deitar, tem que ser passado pela palavra. E como nós vamos fazer isso? Conhecendo, lendo. Sabe, tem perguntas às vezes que você faz para Deus que a resposta está na palavra. Irmãos, a Bíblia fechada, Deus está em silêncio mesmo. A Bíblia aberta, Deus está falando. É a palavra de Deus. E às vezes nós fazemos muitas perguntas para Deus e começamos a falar, poxa, Deus não me responde, Deus está em silêncio. Deus, Ele se cansou de mim, Deus não me vê. Mas se sua Bíblia está fechada, Deus está em silêncio mesmo. Porque a palavra de Deus, Ele decidiu se revelar aqui. Aqui tem tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Se precisasse de mais alguma coisa, Deus teria deixado a parte 2. Deus teria falado, olha, não é só isso daqui. Mas há uma vertente da reforma protestante que chama sola escritura. Ela é suficiente. Ela tem
tudo que nós precisamos para sobreviver. Tudo. E glória a Deus por isso. Você pode, através da palavra, ter direcionamento para os seus passos. Então, Deus não está em silêncio na sua vida, amém? Deus está falando, mas se a Bíblia está fechada, realmente nós não vamos ouvir Deus falar. E quando nós vemos isso, nós vemos Jesus, em Lucas 10, o próprio Jesus confrontava as pessoas o quanto elas conheciam das Escrituras. Um certo dia, um homem doutor da lei, e quando nós lemos doutor da lei, nós imaginamos um homem como o pastor Wagner, como o Assis, um rapaz sábio, os cabelos grisalhos, chegando até Jesus. Imagine só, chegando até Jesus, e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele era um homem que conhecia as Escrituras, e ele fez uma pergunta para Jesus. Talvez você tenha feito 1, 2, 3 perguntas ao Senhor Jesus. E sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? O que está nas Escrituras? E talvez essa é a resposta de Jesus para você hoje. O que está na minha palavra? Leia e você terá a resposta. Leia a minha palavra e a resposta da sua dúvida vai ser respondida. Imagine só um doutor da lei que conhecia muito, é impactado por esse baque de Jesus. O que está nas Escrituras? E então ele fala e Jesus vira: como você está lendo as Escrituras? Como lês as Escrituras? E hoje talvez essa é a questão do Senhor Jesus para nós. Como está a nossa leitura? O povo perece porque não conhece as Escrituras. Mas o Senhor tem levantado e agitado a nossa vida, porque esse ano vai ser o ano que você mais vai ler a Bíblia na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Você vai terminar esse ano talvez com muitas metas não cumpridas, mas a leitura da Bíblia não vai ser uma delas, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele efetua o querer e o efetuar. É Ele quem faz isso. Até querer buscar a Deus, gente, a gente é tão ruim, mas tão ruim, que até querer buscar a Deus, a gente precisa do Espírito Santo, de tanto que a nossa carne é corrompida. Até querer estar na casa de Deus, você está aqui hoje é obra do Espírito Santo. Você trazer sua família, você está na presença de Deus, os seus filhos estão na casa de Deus, é obra do Espírito Santo. E você ler a palavra, se você não está conseguindo ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que coloque uma fome, uma sede no seu coração da presença dEle. E Ele vai fazer isso em nome de Jesus. E nós vamos poder dizer que nós não vamos fechar nossos olhos, nós não vamos deitar para dormir, sem antes se encontrar com o Senhor Jesus através da sua palavra. Em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia é importante, porque é o único livro que gera vida. São palavras, não é meramente um livro histórico, não é um livro geológico, não é um livro filosófico. Há muitas pessoas que leem a Bíblia com essas vertentes filosóficas, históricas. Eu lembro no meu primeiro ano de faculdade de Direito, há 7 anos atrás, quando a gente começou a estudar a história do direito. E eu lembro que foi engraçado que a gente levava um livro de legislação, e aí o professor falou: semana que vem vocês vão ter que trazer a Bíblia. E eu adorei, né? Eu falei: qual que o senhor quer? A rosa, a roxa, da mulher que ora, da mulher que jejua? Levei a Bíblia para emprestar para todo mundo. E a gente começou a ler, né? Êxodo, foram as primeiras leis que existiram e foram documentadas. E a gente lendo ali, eu falei: poxa vida, o tanto que é importante, porque a Bíblia foi que criou um padrão de moralidade. Não existia ajuda a órfãos e viúvas antes da palavra de Deus, você sabia disso? A Bíblia criou um padrão de moralidade. Como que uma criança hoje sabe que mentira é pecado? Qual foi a primeira legislação escrita? A Bíblia. Como o homem hoje tem a sua moralidade firmada que o adultério é pecado? Se ninguém nunca falou disso, a palavra de Deus. A Bíblia criou um padrão de moralidade, foi sendo propagada, e ela é viva. Chegou um tempo, então, que a Bíblia começou a ser deturpada, porque ela tinha apenas algumas linguagens. Então, o papado começou a trazer a Bíblia em latim, e começou a interpretar ela de uma forma diferente, e começou a vender indulgências. Hoje, mais uma vez, estão fazendo isso com o mercado, inclusive no meio gospel, meio cristão, mas a Bíblia sempre permanece de pé.
Porque toda vez que homens se levantam para tentar deturpar como ela é viva, ela não é um livro histórico, não é o livro da Chapeuzinho Vermelho, não é o livro do Pequeno Príncipe, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Glória a Deus, aplauda Jesus por essa palavra. Aleluia. Irmãos, em Colossenses 3,16 diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A Bíblia, ela não é nova, ela não é velha, a Bíblia, ela é eterna. A Bíblia não precisa ser atualizada. Precisa atualizar para os dias de hoje porque mudou muita coisa. Não, a Bíblia é eterna, é a palavra viva de Deus. A Bíblia, ela ao longo de tantos anos, ela poderia ter paralisado. Mas reformadores morreram, os apóstolos morreram e a palavra continuou. E hoje só aumenta a sua propagação. E quando nós lemos isso, que a Bíblia precisa habitar em nós abundantemente, nós entendemos que quando ela está em nós, nós temos o que precisamos e paramos de buscar aquilo que não nos acrescenta nada. Nós hoje vivemos em um mundo em que nós precisamos de validação e motivação todos os dias. Irmãos, talvez hoje não é uma palavra que você estava buscando. Talvez hoje você estava procurando um lugar que tivesse uma palavra motivacional. E isso não é errado, nós também precisamos. A Bíblia também muitas vezes nos motiva. Mas hoje virou 99% das pregações voltadas para motivação. Quando a Bíblia também tem os seus confrontos, a Bíblia também tem as suas correções nas nossas vidas. Por isso que o Evangelho é uma espada e não é um travesseiro. Por isso que o Evangelho confronta e não só faz com que a gente descanse, mas ele também nos incomoda e precisa nos incomodar. Esse é o Evangelho da cruz, da graça de Deus. E nós hoje, quando nós precisamos todos os dias de uma motivação, a gente precisa olhar onde que está o nosso coração. Hoje as pessoas estão substituindo a palavra de Deus e eu gostaria que você ouvisse isso com o coração aberto. Não é que é errado você buscar outras coisas, mas o errado é substituir a palavra de Deus. Hoje existem muitos livros, e um exemplo deles é o Café com Deus Pai, que as pessoas usam ele como substitutivo da palavra de Deus. Livros devocionais, que às vezes você abre, faz o devocional, às vezes que um pastor escreveu, que alguém escreveu, e acha que aquilo já foi suficiente. Isso não é errado, inclusive é uma bênção, mas nada substitui as Escrituras. Você pode falar para alguém do seu lado, nada substitui as Escrituras. Eu brinquei com meu pai hoje, quando a gente estava falando do Café com Deus Pai. Falei, às vezes é difícil tomar café com Deus Pai e as outras refeições com o diabo, né? A gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas hoje acham que um livro ali devocional, que tem 2, 3 versículos, já é o suficiente, já estou na graça de Deus, na presença de Deus, e vivem uma vida errada, uma vida imoral. Mas diante do Senhor Jesus, nós precisamos passar todas as refeições com Jesus, amém? O café com Ele, o almoço com Ele, a janta com Ele. Quando ninguém estiver olhando, Ele continua lá conosco, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele vê tudo, Ele conhece tudo, e Ele está sempre do nosso lado. Esse é o nosso Deus. Toda educação que a gente pode receber, nunca vai substituir o que a Bíblia faz. Irmãos, você pode ser um doutor, está fazendo uma pós-graduação, um doutorado, você pode ser um professor, você pode ter muito conhecimento, advogado, engenheiro, que seja, mas nenhuma educação, ela substitui o que as Escrituras faz por nós. A química nunca silenciou uma alma que está destruída. A psicologia não tem poder de salvar uma alma condenada. A matemática não irá conseguir por você trazer cura sobre as suas doenças.
Nós olhamos e vemos que se nós queremos estudar mais, isso é muito importante. Se eu quero fazer uma faculdade, eu me matriculo. Se eu quero aprender sobre investimentos, eu assisto um podcast. Mas se eu quero salvação para minha alma, eu abro a palavra de Deus. É a única que tem poder de salvação, é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. J.C. Riley, que foi baseado essa mensagem, o livro dele, A Importância das Escrituras, diz o seguinte: feliz o homem que possui uma Bíblia. Quantos aqui tem Bíblia? Você é feliz, você pode sorrir aí, tirar essa cara de sono, dar um sorrisão. Você é feliz porque possui uma Bíblia. Mais feliz ainda é aquele que lê. Quem lê a Bíblia aqui? Agora mostra 36 dentes aí, porque você é mais feliz ainda. Agora vai gargalhar. E ele diz, aquele que obedece é o mais feliz de todos. Aleluia, esse ano nós vamos obedecer Deus. Aí você pode dar uma risada aí no seu lugar. Se você já tem uma Bíblia, você já está feliz. Se você lê, mais feliz ainda. Mas quão feliz é aquele que obedece à palavra de Deus. A Bíblia diz que há plenitude de alegria no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia é importante. Porque na tempestade é ela que nos sustenta. Nenhuma palavra motivacional vai te sustentar no dia mau. É a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo em Efésios 6 está falando sobre a armadura, ele fala, resista no dia mau. E ele começa a falar da armadura, e uma das armas vai ser uma das palavras aqui com a pastora Luísa, é a espada do Espírito, que é a única parte da armadura de Deus que é ofensiva. Todas as partes são defensivas. O escudo te defende das flechas, a couraça te defende dos dardos, das coisas que vêm contra as emoções, o capacete te defende também na sua mente, e a espada é o único que é ofensivo, de ataque. A Bíblia, ela é aquilo que nos faz ser sustentados no dia da tristeza. Até porque no dia que Jesus foi tentado no deserto, o que ele usou contra Satanás? A própria palavra. As Escrituras. A Bíblia é o único meio de nós vencermos no dia mau. Não adianta você fazer rituais quando estiver no dia mau. Eu preciso sentar, puxar, virar, e agora isso e aquilo. Tudo isso você pode fazer para ter um bem-estar, como no caso, exercícios para melhorar a sua vida. Mas no dia mau, quando ele vem, no dia da doença, no dia da tristeza, o que nos sustenta é a palavra de Deus. É a palavra viva do Senhor Jesus. Quando você estiver passando por uma tempestade, por um deserto, lembre-se que o próprio Senhor Jesus usou as Escrituras para poder combater o inimigo, para poder vencer o dia mau. Em nome de Jesus, que você saiba as Escrituras e conheça as Escrituras. Quando vier a ansiedade, você vai dizer, se Ele cuida até dos lírios do campo, se Ele veste os lírios do campo na sua beleza, quanto mais os seus filhos, Deus tem cuidado de mim. Quando vier a tristeza, você vai falar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você estiver passando algum problema, alguma necessidade financeira, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quando você não conseguir dormir de insônia, você não vai rolar a tela do seu celular, você vai combater dizendo, eu posso descansar porque em paz me deito e logo pego no sono porque só tu me faz repousar em segurança, em nome de Jesus. Um cristão que maneja bem a palavra da verdade, ele está preparado para qualquer ataque, porque a palavra de Deus, ela é uma arma de combate. E nós vamos estar assim em nome de Jesus esse ano. Nós não vamos precisar mais, em nome de Jesus, de muitas coisas para conseguir ter paz na nossa vida. Porque a paz que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu caminho para o final. Gostaria que você abrisse na sua Bíblia em Romanos 10:17, que diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A nossa fé precisa ser aumentada em dias como esse, em dias maus também. E a fé, ela vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra pregada, a palavra cantada, a palavra falada, mas nunca sua fé é aumentada sem a palavra.
A palavra pode vir de diversas formas na sua vida, mas nunca sem a palavra. E preste atenção nisso, uma coisa que nós confundimos muitas vezes. Deus, Ele tem um compromisso com a palavra dEle, não com o pregador. Deus tem um compromisso com as Escrituras e não com quem anuncia as Escrituras. E por que eu estou falando nisso? Porque Deus tem um compromisso com aquilo que Ele falou. Então, se a pessoa que fala se dirige a você, quando faz uma oração sobre a sua vida, um profeta, um pastor, seja quem for, quando ele vier e falar algo que for da palavra de Deus, certamente isso vem de Deus, porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Mas se você não conhece a palavra de Deus, muitas vezes a sua fé está sendo diminuída, porque você parou de ouvir aquilo que vem do próprio Deus, e hoje nós temos muitas vozes. Então às vezes você se frustrou, porque alguém um dia disse para você que você ia viver algo que você não viveu. Talvez você se frustrou, porque um dia você ouviu numa pregação que você ia ficar milionário e não ficou. Talvez você se frustrou porque talvez, não sei, alguma coisa aconteceu ao longo da sua caminhada que você se entristeceu por não ter acontecido. E deixa eu dizer algo, tudo que vem da palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que Deus tem um compromisso com a palavra. Não se entristeça com Deus. Não fique com birra com Deus porque o que você queria não aconteceu. Veja se aquilo está na palavra. Se está, certamente irá acontecer. Agora, se não está, Deus não tem compromisso com nada que sai da palavra dele. Por isso que quando não conhecemos, acreditamos em qualquer coisa que nos é falado. Mas hoje eu te desafio a manejar bem a palavra da verdade. E você verá o Senhor Jesus fazendo as coisas que Ele prometeu na sua palavra. Porque ela é verdade nas nossas vidas. Ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. É a única que pode nos guiar. O Senhor tem um compromisso com a palavra. E todas as vezes que nós estamos nesse púlpito, a palavra precisa estar aberta. Porque é dela que sai a vida, é dela que sai a paz, a libertação, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho lido alguns livros sobre a importância das Escrituras, e um deles, eu gostaria de compartilhar um texto, que ele diz assim: está cansado, a Bíblia pode confortá-lo, está de luto, ela pode trazer consolo, está em pecado, ela pode restaurá-lo, está fraco, ela torna forte, está na companhia de pessoas ruins, ela pode te manter longe do mal, está sozinho, ela é a sua companhia. Tudo isso a Bíblia pode fazer por nós, tanto pelos menores quanto maiores, tanto pelos ricos quanto pobres. Já fez isso por milhares, está fazendo por milhares todos os dias. O homem com a Bíblia e o Espírito Santo em seu coração tem tudo o que é necessário para sobreviver e ser um homem sábio. Glória a Deus. A Bíblia e o Espírito Santo de Deus é aquilo que precisa, é o combustível para nós sobrevivermos, para nós prosseguirmos em nome de Jesus. Assim como quando você está doente, você não nega um remédio. Nós sabemos que a nossa alma sem Jesus, ela adoece. Se você está há tempos longe da presença de Deus, eu não digo longe da igreja, eu digo da presença de Deus. Se você não tem lido mais a sua Bíblia, não tem orado, a última vez que você fez um jejum foi para fazer exame de sangue. Se você está longe da presença de Deus de alguma forma, se você faz tempo que não se conecta com a presença de Deus, nos tripés espirituais como oração, a leitura e o jejum, essa noite, em nome de Jesus, há remédio para as nossas almas. Irmãos, ninguém que está doente nega remédio. E deixa eu dizer algo, às vezes você pensa, mas como que eu lendo a Bíblia, isso vai me trazer saúde? Não faz sentido nenhum. Deixa eu perguntar para você, alguém sabe como paracetamol funciona no corpo? Alguém sabe como dipirona funciona no corpo? Ainda que você seja da área da saúde, eu creio que 99% aqui não conhecem, mas ainda assim quando dá uma dor de cabeça, toma. Mas assim, quando está resfriado, toma. Porque a gente não precisa entender como que o remédio vai fazer efeito. A gente precisa entender que ele faz e a gente vai e toma.
Se o Senhor Jesus falou que a Bíblia é a fonte de salvação, que é a palavra que vai guiar a nossa vida, você não precisa entender como que isso vai acontecer enquanto você lê essas páginas. Você precisa obedecer e certamente Ele vai cumprir a palavra dEle na sua vida. Ele vai te vivificar, te libertar, te curar em nome de Jesus. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, você que pode, e orasse ao Senhor Jesus. Ainda na sua dúvida, ainda com a sua mente às vezes duvidando disso tudo que foi pregado. Não sou eu que convenço da verdade do juízo, não é um louvor bonito que vai te convencer da verdade do juízo, mas é o Espírito Santo de Deus. E que você seja sincero com Deus essa noite, dizendo: Senhor Jesus, como eu tenho falhado. Senhor Jesus, eu tenho cantado que estou escolhendo a boa parte, mas eu sei que quando eu chego em casa eu não escolho o Senhor. Eu sei que na minha semana, Pai, eu escolho muitas vezes o entretenimento, as redes sociais, mas eu não tenho escolhido o Senhor. Se você pode dizer isso: Pai, eu quero ter mais intimidade contigo, para o Senhor comunicar ao meu coração aquilo que o Senhor deseja. Deus, eu não quero caminhar, Deus, vivendo cambaleando em um lugar desconhecido, mas é a Tua palavra que traz luz para os meus caminhos, que ilumina os meus passos. Diga isso para o Senhor: Pai, que o Senhor traga, Deus, no meu coração uma ferida de amor por Ti, uma ferida de amor pela Tua palavra, Deus. Que enquanto eu for folheando essas páginas, o Senhor vá falando comigo. Diga isso: eu quero ter, como o Espírito Santo realiza isso nos nossos corações. Diga: eu quero ter mais fome da Tua palavra. Eu quero me apegar a essa mensagem, Deus, que é a mensagem a única que vai me libertar. Homens morrem, vidas passam, pessoas nos decepcionam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. De eternidade a eternidade, a palavra dele permanece e é fundamento para aqueles que creem, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, porque esse ano o Senhor derrame sobre nós sabedoria e entendimento da Tua palavra, mais vontade de passar tempo na Tua presença, que nós possamos guardar as Tuas verdades e dela não nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós confessamos que somos pecadores, todos nós, do menor ao maior. Nós somos pecadores e erramos, mas precisamos da Tua graça e misericórdia estendida, Deus, que foi estendida naquela cruz para as nossas vidas. Essa é a nossa oração.